Mas já vamos falar com ela, a Joyce Devitt, porque a Joyce tem informações, não é, Joyce? Sobre um golpe, o golpe da oração. A oração era tão forte que a vítima acabou perdendo R$ 1.500. Vamos entender os detalhes dessa história com a Joyce Devitt. Pois não, Joyce? Isso mesmo, Chico. Na tarde desta quinta-feira, uma idosa de 78 anos, ela foi até a delegacia para relatar um crime que aconteceu no dia 30, na segunda-feira, viu? Segundo a ocorrência aí, a vítima foi abordada por um homem na rua, um homem que ela já conhecia, mas não via há muito tempo, e que a apresentou a uma outra pessoa, né? Esse outro indivíduo aí, ele foi identificado como sendo uma pessoa que realiza orações. E a vítima aceitou as rezas dessa pessoa, né? Durante a conversa, o homem pediu aí para que a vítima colocasse os cartões e as senhas bancárias sobre uma folha em branco, para que ela pudesse realizar ali as orações para garantir a proteção dessa conta. Posteriormente, o indivíduo devolveu os cartões embrulhados e pediu para que ela não abrisse esse embrulho por 7 dias. No mesmo dia, então, a filha da vítima ligou chamando atenção para uma movimentação bancária grande que a senhora não era acostumada a fazer, né? Tinha ali 11 pagamentos via cartão referente a chamados de carros de aplicativo, além de compras em lojas e também em supermercados, que totalizou ali aproximadamente R$ 1.500. A mulher ela foi então conferir aquele embrulho onde deveriam estar os cartões, mas só encontrou o cartão do plano de saúde e passes de ônibus. Além disso, a vítima notou que os cartões que estavam ali haviam sido trocados, viu? E após acionar a polícia, a idosa informou que toda a ação aconteceu na casa dela. Felizmente, ela tem câmeras de segurança que serão aí verificadas agora para a identificação desses indivíduos. E os cartões, eles foram aí também bloqueados a tempo de que maiores prejuízos pudessem acontecer. Mas a questão é justamente essa. Ela aceitou então aí uma oração para que fosse protegida, para que suas contas fossem protegidas, e acabou tendo aí dinheiro levado, né? Uma situação bem complicada, principalmente por se tratar de uma senhora de 78 anos. E aí você encontra um indivíduo como esse, que pena que você dá para ele. Como que você trata um elemento como esse que engana uma senhora de 78 anos? Um safado desse que se aproveita da vulnerabilidade de uma pessoa idosa, porque a gente sabe que tem muitos idosos que acreditam mesmo, acham que ainda está naquele tempo que a pessoa chega, se aproxima com uma boa conversa, pede um copo d'água, aí a pessoa convida para entrar, senta ali na garagem para bater um papo. Ainda tem muitos idosos que acreditam que pode agir dessa forma, ou podem agir dessa maneira. Então, tem que mudar essa chavinha. E claro que a família tem que estar muito atenta a essas movimentações. Agora, o que chama a atenção também é que essa idosa disse que já conhecia uma pessoa, mas não via há bastante tempo. E essa pessoa apresentou o golpista, que chegou com uma folha em branco, diz: coloca aqui seus cartões e suas senhas. E claro que ele fez a troca dos cartões e aproveitou, depois as senhas ficaram com ele, para fazer a movimentação bancária, né? Para aproveitar e levar embora R$ 1.500 dessa idosa. Então, primeiro, a polícia tem que descobrir quem é essa pessoa, que essa idosa já conhecia e que a partir daí começou a confiar na conversa dele, que apresentou esse outro indivíduo. Quem é esse elemento que estava na casa dessa idosa? Ainda bem que tem câmeras de monitoramento. Então é muito importante chegar a esse que fez com que essa idosa acreditasse nesse outro indivíduo. Mas eu vou te falar, viu, ô Marê, tem gente que merece realmente ser castigado. Ser castigado porque enganar uma velhinha de 78 anos, olha, é difícil acreditar no perdão para essa pessoa. A gente se revolta, né, ouvindo essa história. É óbvio que esse homem, esse golpista, se aproveitou da vulnerabilidade dessa senhora para aplicar um golpe. E aí, quando a Joyce Devitt trouxe aqui a história, né, falando, olha, a senhora pediu para que a senhora colocasse os cartões, então, numa folha, escrevesse as suas senhas e tudo mais, a gente pensa, poxa, mas será que ela não percebeu nesse momento? Eu vou falar para você, as pessoas não percebem porque esses homens são extremamente sedutores. Eles sabem como
como aplicar o golpe, né? E a pessoa que está lá acaba indo na conversa, acaba se deixando levar, especialmente por ter sido apresentado já por um conhecido, né? Obviamente a senhora jamais imaginou que isso fosse um golpe. E sabe, Chico, faz uns 15 dias mais ou menos, eu estava no estacionamento de um supermercado e fui abordado por um homem que quis fazer uma oração. Olha, posso fazer uma oração para você? Eu falei, gente, né? Aí você fica meio assim, né? Você fica meio constrangida. Ele está me oferecendo uma coisa boa. Ele está me oferecendo uma oração, né? Pode, faça a oração, né? E aí fui entrando no mercado, ele foi me acompanhando, eu não conseguia me desvencilhar desse homem e fui fazendo as minhas compras. Chegou no fim lá da oração dele, ele, olha, agora faz o Pix. Mais ou menos assim que aconteceu, entendeu? Olha, estou aqui, você tem alguma coisa para contribuir, né? Pediu, é claro, né, um retorno daquele suposto serviço, né, entre aspas, que ele havia ali prestado, e enfim, né? Mas você não consegue sair daquela situação, né? Aquela pessoa fica ali e você não consegue sair. E você fez o Pix? Não fiz o Pix, acabei ali conversando, saindo pela tangente e fui embora, Chico. Mas normalmente é assim que acontece. E olha, assim, sabe conversar, sabe seduzir, sabe fazer uma aproximação, uma abordagem. Boas conversas, tem, sim, conversa bem, essa conversa é excelente, bem articulado, Chico. vai Muito levando na lábia. Por isso que é importante não dar atenção a essas pessoas. É abordado na rua, preste atenção, você idoso, você idosa, você que não é idoso, mas que muitas vezes também gosta de ouvir a conversa, foi abordado na rua por esses desconhecidos que chegam com promessas de oração ou com promessa de qualquer outra coisa, vou ajudar você. Eu estou aqui com um bilhete premiado, só que eu não quero o prêmio todo. Você me dá 25%, eu te dou o bilhete para você depois sacar lá na Caixa Econômica Federal. Não existe esse milagre. E tem gente que cai, Ed Júnior. Então a gente precisa orientar essas pessoas, mas a gente fala com frequência, mas não tem jeito. Todo dia no roteiro policial tem sempre um assunto de golpe. Sempre tem, né, Chico? E nós percebemos que a vulnerabilidade está do lado do idoso. Então, geralmente, quando se fala de golpes, a maioria das pessoas, dos relatos que a gente percebe aqui, em boletim de ocorrência, aqui no Jornal da Morada, em toda a imprensa, é geralmente o idoso. Além da questão da vulnerabilidade, é que esses criminosos, eles de todo tipo, eles disparam essas situações para todo tipo de pessoa. E é claro e é óbvio, como o Chico disse aqui, o idoso daquela época do fio de bigode, né, que você combinava, você conversava e as pessoas acreditavam na palavra dos outros. Então, assim, o idoso ele é muito assim ainda. Então, toda vez que ele recebe alguém, que ele vai conversar, geralmente o idoso é muito educado, ele conversa, ele escuta a pessoa. E principalmente porque ele está tendo alguém para conversar também. Então, assim, muitas vezes o familiar não dá atenção pro idoso em casa, não conversa com ele. Aí o primeiro que aparece, muitas vezes até com essa intenção golpista, ele conversa e leva numa boa. Vocês podem perceber, você está no supermercado, a pessoa chega do seu lado e pergunta, nossa, como tá caro, né, o leite condensado, por exemplo, a pessoa puxa assunto com você. Ela quer conversar, as pessoas gostam de conversar, as pessoas idosas principalmente. Então, o criminoso, ele é ardiloso, como o Chico disse, ele tem o poder do convencimento, a persuasão, uma boa oratória geralmente, porque ele é especialista nisso. Ele vai levando, então assim, tanto que muitas pessoas até jovens quando caem, eles se perguntam, né, como que eu fui cair nessa conversa idiota? Depois que a pessoa está fora da situação. Porque, por exemplo, quando a gente traz aqui a história do bilhete premiado, seja o golpe de telefone, de cartão, que o funcionário do banco vai passar na sua casa para pegar o cartão, e as pessoas caem só depois que elas percebem. Já conversei inúmeras vezes com pessoas jovens que caíram e falou, poxa, eu não entendo até agora como que eu caí. Mas por quê? Por conta da conversa. A pessoa nem te deixa raciocinar. Então, somente quando a pessoa está fora da situação, muitas vezes, que ela consegue pensar. E aí a questão de acreditar, tem essa questão também de acreditar, né? A questão do poder da oração, da reza, seja de qualquer forma, da simpatia. Né? A minha mãe, por exemplo, minha saudosa mãe, ela era uma pessoa que acreditava muito em simpatias. Né? Então, assim, era muito comum, anos 60, 70, as pessoas faziam todo tipo de simpatia. Hoje diminuiu, Rodolfo. É uma impressão minha?
Diminuiu essa situação das pessoas acreditarem, mas muitas pessoas fazem. E aí o criminoso... A simpatia que você se refere, só para lembrar para a nossa audiência, é que o golpista falou que ela tinha que deixar os cartões lá quietinhos, guardados, por 7 dias, né? Pra não isso mexer. Aí. Recentemente... Senão a simpatia não daria resultado. Senão não funcionaria o resultado. É para você ver como que é. Canalha. Ou seja, lida com a fé da pessoa, tá lidando ali com aquela crença de que, olha, vai acontecer, então eu não posso fazer, porque eu vou ser punido. Onde? Agora me dizem, que religião, Rodolfo? Uma pessoa estudiosa da área, uma pessoa que tem conhecimento técnico e prático para falar, em que religião você vai ter uma troca financeira para você conseguir uma bênção? Não existe. Existe? Eu estou enganado? Não existe, é o que eu disse. Nenhuma religião. Nenhuma religião. Eu estou dizendo, nenhuma religião que você frequentar, que você for assíduo, que você conhecer, nenhuma religião trabalha com toma lá e dá cá. Jamais. Nenhuma religião cobra pelos serviços espirituais, pela assistência espiritual. Não é nem serviço, é uma assistência espiritual. Nenhuma religião que se preze, séria, idônea, com seus princípios, com a sua doutrina, com seus dogmas, nenhuma religião vai, de alguma maneira, enganar as pessoas, não é? Ludibriar as pessoas, vender oração, vender... isso é um absurdo. Isso é questão, sabe, de falta de caráter, falta de honestidade. É uma coisa imunda, suja, uma pessoa que usa algo tão sagrado, que é a oração, que é a dimensão espiritual transcendental, para se aproveitar das pessoas. E olha, você que nos acompanha, independentemente do seu credo, da sua fé, da sua religiosidade, se você é católico, evangélico, se você é pentecostal, protestante, umbanda, candomblé, espírita, seja fiel à sua doutrina. Se você precisar de alguma assistência religiosa, procure a sua liderança religiosa, procure o seu templo, procure o seu espaço religioso para que você possa, né, receber, lucrar aquilo que você precisa. Não caia nesses golpes. E muito me admira, coitada dessa senhora, porque ela colocou dentro da casa dela 2 ladrões. 2 pessoas, porque o que ela diz que ela conhecia e o outro que também era o seu comparsa. 2 ladrões dentro da casa dessa senhora que foi vítima, não é, desses 2... Olha, 2 bandidos. São bandidos, são criminosos realmente. Imundos.